Alguma vez se sentiu frustrado ao tentar abrir um simples frasco de doce? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é o que era, deixando-o com a respiração ofegante e as pernas a tremer. Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento que temos de aceitar. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma espécie de ladrão silencioso que nos vai roubando a independência, a energia e a confiança. Pouco a pouco, sentimos-nos mais frágeis, mais dependentes e com medo de uma queda que pode mudar tudo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta fraqueza pode ser revertida? E se o segredo estivesse escondido à vista de todos, no seu frigorífico? A verdade é que uma pequena mudança na sua alimentação, começando por algo tão simples como o queijo que come, pode ser o primeiro passo para reconstruir a sua força. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como reverter a perda muscular. Vamos falar sobre o tipo de queijo que pode estar a sabotar a sua saúde sem que se aperceba e qual a alternativa deliciosa que pode começar a comer hoje mesmo. Vamos também explorar outros alimentos e hábitos simples que vão ajudar a construir músculo, a sentir-se mais forte e a recuperar a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode fazer uma diferença surpreendente no seu dia a dia. Vamos começar por algo que muitos de nós temos no frigorífico e que comemos quase todos os dias. Falo do queijo. Adoramos um bom queijo, seja numa sanduíche, numa torrada ou simplesmente como um petisco. Mas aqui está a verdade que pode surpreendê-lo. Nem todo o queijo é criado da mesma forma, especialmente quando o nosso objetivo é combater a perda muscular. Muitos dos queijos mais populares, como o queijo Flamengo em fatias ou outros queijos processados que compramos por conveniência, podem, na verdade, estar a fazer mais mal do que bem. Por quê? Porque muitas vezes são mais ricos em gordura e sódio do que naquilo que realmente precisamos. Proteína de alta qualidade. Pense neles como calorias vazias que satisfazem o paladar, mas não alimentam os seus músculos. A dor de ver a nossa força a diminuir é real, e continuar a comer alimentos que não nos apoiam é como tentar encher um balde furado. Sentimos que estamos a fazer um esforço, mas os resultados não aparecem. Agora, imagine trocar essa fatia de queijo processado por algo cremoso, fresco e absolutamente delicioso, o requeijão. Sim, o simples e humilde requeijão, ou até mesmo um bom queijo fresco magro. Esta não é apenas uma troca de sabor, é uma troca de poder. O requeijão é uma verdadeira potência de proteína. Especificamente, é rico num tipo de proteína chamada caseína. A caseína é fantástica para nós porque é de digestão lenta. Isto significa que ela liberta aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, de forma gradual e constante na nossa corrente sanguínea. Pense nisto como dar aos seus músculos um fornecimento contínuo de material de reparação durante várias horas. Enquanto outros alimentos dão um pico rápido de energia, o requeijão oferece um apoio sustentado, perfeito para reparar as fibras musculares que se desgastam naturalmente ao longo do dia e, mais importante, para construir novas. A beleza disto está na sua simplicidade. Não precisa de ir a uma loja de produtos dietéticos nem de comprar pós de proteína caros. Pode encontrar requeijão de excelente qualidade em qualquer supermercado. E como podemos usá-lo? As possibilidades são infinitas. Pode barrá-lo numa fatia de pão integral ao pequeno almoço, talvez com um fio de mel ou umas nozes por cima para um toque extra. Pode misturá-lo com fruta fresca, como morangos ou mirtilos, para um lanche saciante a meio da tarde. Pode até usá-lo como base para um molho mais saudável para a sua salada ou para acompanhar vegetais crus. Uma das melhores alturas para comer requeijão é antes de ir dormir. Parece estranho, não é? Mas faz todo o sentido. Durante a noite, o nosso corpo entra em modo de reparação. Ao comer uma pequena taça de requeijão antes de se deitar, está a fornecer ao seu corpo aquele fluxo lento e constante de proteína
de que ele precisa para reparar e construir músculo enquanto dorme. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante toda a noite. Esta simples troca pode ser o primeiro passo para sentir aquela força a voltar aos seus braços e pernas. Mas não vamos ficar por aqui. Há outro segredo português, um petisco que muitos de nós comemos nos cafés e esplanadas sem nos apercebermos do seu incrível poder: os tremoços. Sim, aqueles pequenos grãos amarelos que vêm numa salmoura. Os tremoços são uma das fontes de proteína vegetal mais incríveis que existem. Um punhado de tremoços pode ter tanta ou mais proteína do que um ovo. São também riquíssimos em fibra, o que ajuda na digestão e nos mantém saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis. A sua grande vantagem é a conveniência. Pode ter um frasco em casa e comer um punhado sempre que a fome apertar. São o lanche perfeito para levar consigo quando sai de casa. Em vez de pegar num pacote de bolachas ou batatas fritas, que são cheios de sal, gordura e hidratos de carbono simples, um pequeno saco de tremoços dá-lhe proteína, fibra e uma sensação de saciedade duradoura. E como é que isto se traduz em força? A proteína dos tremoços, tal como a do requeijão, fornece os aminoácidos necessários para a manutenção muscular. Ao incluí-los regularmente na sua dieta, está a garantir que os seus músculos têm sempre o combustível de que precisam. Tente pensar na sua ingestão de proteína como uma tarefa diária. Se deixar tudo para uma única refeição, como o jantar, o seu corpo não consegue absorver e utilizar tudo de uma vez. O excesso é simplesmente desperdiçado. É muito mais eficaz distribuir a proteína ao longo do dia. Um pouco ao pequeno almoço com o requeijão, um pouco ao lanche com os tremoços e depois nas suas refeições principais. Desta forma, os seus músculos estão constantemente a ser alimentados. Comece hoje. Vá ao supermercado e, em vez de comprar o queijo fatiado do costume, pegue num pote de requeijão. Compre também um frasco de tremoços. Faça destas duas pequenas mudanças um hábito. Observe como se sente. Pode não notar uma diferença da noite para o dia, mas com o tempo, estas escolhas inteligentes e consistentes vão somar-se. A força que pensava ter perdido não desapareceu para sempre, está apenas à espera das ferramentas certas para ser reconstruída. Agora que já falamos sobre a importância de escolhas inteligentes como o requeijão e os tremoços, vamos aprofundar um pouco mais o que podemos fazer para realmente maximizar os nossos ganhos de força. Não basta apenas comer os alimentos certos. A forma como e quando os comemos pode fazer toda a diferença. E isto leva-nos ao nosso próximo ponto crucial: o ritmo da sua alimentação. Muitos de nós crescemos com a ideia de 3 refeições principais por dia: pequeno almoço, almoço e jantar. E muitas vezes, a refeição com mais proteína é o jantar. Comemos um bom bife, um pedaço de peixe ou uma dose generosa de frango, e pensamos que cumprimos a nossa obrigação de proteína para o dia. No entanto, a investigação mais recente mostra-nos que esta estratégia não é a mais eficaz para quem quer construir ou manter a massa muscular, especialmente depois dos 60. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de processar proteína de uma só vez. Imagine que a síntese de proteína muscular, o processo de construção de músculo, é como um interruptor de luz. Para o ligar, precisa de uma certa quantidade de proteína. Se comer uma quantidade enorme de uma só vez, liga o interruptor, mas o excesso não o mantém ligado por mais tempo, nem o liga com mais força. É simplesmente desperdiçado ou armazenado como gordura. A chave é ligar esse interruptor várias vezes ao longo do dia. Em vez de uma grande refeição rica em proteína, o ideal é distribuir a sua ingestão por 4 ou 5 ocasiões mais pequenas. Pense nisso. Um pequeno almoço com 2 ovos. À meio da manhã, um iogurte grego natural, que é outra excelente fonte de proteína. Ao almoço, uma posta de bacalhau ou umas sardinhas assadas com uma salada. Ao lanche, o nosso já falado punhado de tremoços ou uma pequena taça de requeijão com fruta. E ao jantar, uma porção mais modesta de peito de frango ou peru com muitos legumes. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos,
mantendo o processo de construção muscular ativo durante todo o dia. Isto evita que o corpo entre num estado catabólico, ou seja, um estado em que começa a quebrar o tecido muscular para obter energia. Esta estratégia não só ajuda a construir músculo, como também ajuda a controlar o apetite e a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando aquelas quebras de açúcar que nos deixam cansados e com vontade de comer doces. Mas a alimentação é apenas uma parte da equação. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos um motivo para crescer, não vamos a lado nenhum. E aqui entra algo que muitos temem ou acham que já não é para eles: o exercício de resistência. Quando digo exercício de resistência, por favor, não imagine imediatamente um ginásio cheio de jovens a levantar pesos enormes. Não é nada disso. O exercício de resistência pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal e com objetos do dia a dia. O princípio é simples. Os nossos músculos só crescem e ficam mais fortes quando são desafiados, quando lhes pedimos para fazer algo um pouco mais difícil do que o habitual. Um dos exercícios mais poderosos e simples que pode fazer é levantar-se e sentar-se numa cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, mas com um detalhe importante: sem usar as mãos para se apoiar. Use apenas a força das suas pernas. No início, pode ser difícil. Pode conseguir fazer apenas 5. Não faz mal. O importante é começar. Tente fazer isto 2 ou 3 vezes por dia. Com o tempo, vai notar que se torna mais fácil. Quando chegar facilmente às 10 ou 12 repetições, pode tornar o exercício um pouco mais difícil. Por exemplo, segurando uma garrafa de água ou um saco de arroz nas mãos enquanto o faz. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, essenciais para tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar-se do chão. Até mesmo as tarefas diárias podem ser transformadas em exercício. Quando for às compras, em vez de usar o carrinho até ao carro, tente carregar os sacos. Divida o peso igualmente entre os 2 braços. Sinta os seus músculos a trabalhar. Quando estiver a arrumar as compras, em vez de colocar tudo na bancada de uma vez, pegue nos artigos mais pesados, como um saco de batatas ou um pacote de leite, e levante-os algumas vezes antes de os guardar. A chave é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. É a regularidade que sinaliza ao seu corpo: preciso destes músculos, por favor. Não te desfaças deles. Torna-os mais fortes. Ao combinar uma dieta rica em proteína, bem distribuída ao longo do dia, com estes simples exercícios de resistência, está a criar a tempestade perfeita para a reconstrução muscular. Está a dar aos seus músculos os blocos de construção de que precisam e o estímulo para os usar. Esta combinação é o verdadeiro segredo para reverter a fraqueza, recuperar a sua independência e sentir-se forte e capaz em qualquer idade. Vimos então que reverter a perda de força não é uma missão impossível. Trata-se de fazer escolhas conscientes e consistentes, dia após dia. Vimos como uma simples troca no tipo de queijo que consumimos, optando pelo requeijão rico em proteína de digestão lenta, pode ser um passo gigante. Descobrimos o poder escondido nos nossos tradicionais tremoços, um lanche prático e nutritivo. E compreendemos que não basta comer proteína. É preciso distribuí-la ao longo do dia para manter os nossos músculos constantemente alimentados e prontos para a sua ação. Aliado a isto, a introdução de pequenos e simples gestos de força no nosso cotidiano, como levantar-se de uma cadeira sem ajuda ou carregar os sacos das compras, envia o sinal claro ao nosso corpo de que a força é necessária e deve ser preservada. Mas há um último elemento, uma peça final neste puzzle da vitalidade que muitas vezes é completamente negligenciada, mas que tem um impacto profundo na nossa capacidade de manter e construir músculo. Falo do sono. Pode parecer surpreendente,
Mas um sono de qualidade é tão crucial para a sua força como a proteína ou o exercício. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que desempenha um papel vital na reparação e no crescimento dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Se não dormirmos o suficiente ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a roubar ao nosso corpo a sua principal janela de oportunidade para se reparar. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores tijolos, mas depois não lhes dar tempo para construir a parede. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de dificuldades em dormir. Acordam à meio da noite, têm um sono leve ou simplesmente não conseguem adormecer. Isto cria um ciclo vicioso. A falta de sono leva a menos energia durante o dia, o que nos torna menos ativos. A falta de atividade, por sua vez, contribui para a perda muscular. E a perda muscular pode afetar o nosso metabolismo e equilíbrio hormonal, o que pode piorar ainda mais a qualidade do sono. Então, o que podemos fazer? Melhorar a nossa higiene do sono é fundamental. Tente criar uma rotina relaxante antes de se deitar. Desligue a televisão, o telemóvel e o computador pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas e cafeína perto da hora de dormir. Curiosamente, a nossa dica sobre o requeijão também pode ajudar aqui. A proteína caseína não só alimenta os músculos durante a noite, como o triptofano presente nos laticínios pode ajudar a promover o sono. Lembre-se, cada um destes elementos, a nutrição inteligente, o movimento regular e o descanso reparador, trabalha em conjunto. Nenhum deles funciona isoladamente. É a sinergia entre eles que cria uma mudança verdadeira e duradoura. Não se sinta sobrecarregado com a ideia de ter de mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Talvez esta semana o seu único objetivo seja trocar o queijo e experimentar fazer o exercício da cadeira todos os dias. Na próxima semana, pode focar-se em adicionar um lanche com proteína a meio da tarde. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Reconstruir a sua força é uma jornada de amor próprio. É um investimento na sua independência, na sua qualidade de vida e na sua capacidade de desfrutar de tudo o que a vida tem para oferecer. É poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É poder carregar as suas próprias compras e sentir-se capaz. É poder passear pelo seu bairro com confiança, sem medo de tropeçar. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento, transformando-o numa história de força, vitalidade e alegria. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Talvez já tenha os seus próprios truques para se manter forte. Partilhe as suas experiências e ideias nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Escolha ser forte todos os dias. Viva a sua melhor vida, em todas as idades.